Olá, gente, bom dia. Que Deus nos abençoe, que hoje seja um dia iluminado pela glória de Deus. Amém? Hoje pela manhã o Senhor me trouxe aqui a palavra em Mateus, né? Os capítulo 1, capítulo 2, que fala exatamente sobre o nascimento de Jesus. E o que eu achei muito interessante foi o versículo 13. Olha só o que diz, do capítulo 2. Diz assim: Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levanta-se, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Eu achei muito interessante essa questão, porque aqui Jesus nasceu, Jesus Cristo, né? Cristo significa ungido. Então Jesus, o ungido, nasceu, o escolhido, o Jesus que carrega o propósito, né, de salvação. Jesus nasceu. E ali José, né, como homem de Deus que estava ali cuidando do propósito. José ouvia a voz de Deus a todo instante e obedecia. Jesus nasceu em Belém, teve que ir para o Egito e depois para Nazaré. Olha só que incrível, a gente vê que aqueles que são ungidos, são separados, escolhidos por Deus, que têm um propósito, vive em movimento, vive ouvindo a voz de Deus e obedecendo. E assim como Jesus, nós também fomos escolhidos, somos os ungidos do Senhor, sim, nós temos um chamado especial, cada um foi chamado pelo Pai com um propósito especial. Então, assim como Jesus, nós temos um propósito, nós somos ungidos, separados e escolhidos por Deus. Mas devemos ter esse olhar de José. Ali, José, imagina, Jesus, né, ungido, Jesus era o propósito. E José, como homem, né, estava ali alimentando Jesus bebê, alimentando o propósito. José estava cuidando do propósito. José estava educando o propósito. José estava vendo o propósito crescer. José protegia o propósito, né, que era Jesus. José estava todo o tempo alarmado, né, querendo proteger o propósito. José ouvia a voz de Deus e, né, fez com que Maria ali ajudou Maria a nascer, né, o propósito através de Maria ali em Belém. Aí ouviu a voz de Deus e Deus falou: vai para o Egito, foge para o Egito, porque Herodes quer matar o propósito. E ali José pega o propósito, leva para o Egito. Aí fica um tempo no Egito escondido, guardando, zelando pelo propósito. Aí Deus fala: agora vão para Nazaré. Aí José pega o propósito, leva para Nazaré. E nós devemos ter esse olhar de José. Entendemos que nós carregamos um propósito, todos nós carregamos um chamado. Eu e você fomos ungidos, separados por Deus para carregar algo divino, um propósito divino. E nós devemos ser como José, sempre estar movimentando conforme a voz de Deus. Ele só estava ali obedecendo. Deus falava, vai para lá, faz isso, faz isso. José sempre preocupado, sempre zelando por conta do propósito que ele tinha nas mãos. Ele estava ali zelando por Jesus, o nosso maior propósito, né? O nosso maior exemplo de vida. E nós devemos estar sempre ali atentos como José, sabendo que eu e você carregamos um propósito. Então nós devemos ter esse compromisso de que José teve, alimentar o propósito, se preocupar, sempre estar atento com o propósito, guardar, proteger o propósito, levar o propósito para os lugares onde Deus nos mandar levar. E dessa forma o propósito vai ser cumprido. O nosso chamado vai ser cumprido quando a gente se posiciona como José para ouvir a voz de Deus. Porque se nós carregamos o propósito divino, se nós somos ungidos e escolhidos, o Senhor vai nos direcionando. E isso é incrível, porque Jesus já, né, um propósito ainda bebê, já se movimentando dessa forma, vai para Belém, foge para o Egito, vai para Nazaré, e José sempre atento. E isso nos mostra, nos ensina demais que nós não devemos esconder, né, paralisar
as nossas vidas, porque nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós somos ungidos. Eu e você somos ungidos, escolhidos de Deus. Então a gente só precisa nos posicionar como José. Vamos alimentar esse propósito até ver ele crescer. Vamos proteger esse propósito até ver esse propósito amadurecido. Que a gente possa ouvir a voz de Deus e movimentar sempre com um propósito nas mãos, sempre cuidando, zelando desse propósito. Amém? Que possamos ser como José, ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, porque nós não estamos vivendo simplesmente por viver, não, nós estamos carregando um propósito. Tem algo crescendo dentro de nós, amadurecendo dentro de nós, e quando chegar no tempo certo, esse propósito vai aparecer, esse propósito vai com certeza glorificar o nome de Deus, vai florescer. Mas a gente precisa andar como José, alimentar o propósito, proteger o propósito, movimentar o propósito. E no tempo de Deus, esse propósito vai aparecer. Assim como foi com Jesus, o propósito divino, né? Ele estava ali como bebê sendo tratado, cuidado, protegido, zelado. E no tempo certo, bum! Ele cumpriu o seu chamado, ele cumpriu o seu propósito de salvação. E dessa forma é cada um de nós. Eu e você somos ungidos, sim. Eu e você somos chamados, sim. Eu e você temos um propósito, claro, porque eu e você somos amados do Pai. Nós carregamos algo precioso. Nós só precisamos nos atentar para isso. Precisamos cair a ficha como caiu a ficha de José. Imagina, Maria grávida, José querendo ir embora, José, né, ficou ali, não, isso não é para mim. E o anjo veio, José, não se preocupe, o que Maria está gerando é do Espírito Santo, somente obedeça. E José entendeu que ele agora, a partir daquele momento, ele entendeu que ele estava ali para cuidar de um propósito, para movimentar, para zelar, para alimentar um propósito, e ele simplesmente obedeceu. Amém? Que nós possamos ter essa visão, esse discernimento e termos ouvidos para ouvir a voz de Deus, que Ele vai nos instruir a movimentar esse propósito. Amém? Fiquem na paz.